Então, no nosso país, especificamente, nós temos as cargas sempre no interior do nosso país. Nós precisamos fazer um cenário de transporte dessas cargas, chegar num porto, né, e essas cargas serem colocadas no seu destino final. Você vai lembrar que todo filme americano tinha uma ferrovia sendo construída, né? Então, lá nos filmes americanos sempre era uma construção de uma ferrovia do leste para o oeste. Daí os Estados Unidos virou essa potência da economia mundial, porque se comunicava de um oceano ao outro de forma muito mais eficiente, muito mais barata, com muito mais capacidade. Nós investimos, desde a época do Barão de Mauá, em ferrovias no Brasil. Mas todos os nossos cenários foram sempre construídos com muita dificuldade e sem muito planejamento. Mas no final do dia isso ficou parado, porque não existiam as cargas definidas dos locais A, B e para C. Então nós não tínhamos essa lógica. Foram feitos projetos ferroviários no Brasil de forma simplesmente a interligar pontos do nosso país, mas não levavam em consideração a carga. Ou seja, as ferrovias que nós temos planejadas no Brasil têm quase 100 anos. As concessões que hoje existem foram planejadas há mais de 100 anos atrás e elas levam para cenários que não existem portos dedicados àquele tipo de carga. Então não faz muito sentido eu ter uma ferrovia que está pensada para fazer simplesmente o turismo. Uma coisa é turismo, outra coisa é a carga, que é quem paga a conta, é quem efetivamente move a economia. Então nós temos o cenário da nosso planejamento logístico, nosso planejamento de infraestrutura, descasado entre as rodovias, com grande capacidade, as ferrovias, que são poucas, e os portos, com grande capacidade. E aí o nosso país ficou desencontrado na sua vocação, que era a exportação, principalmente exportação de commodities. Nós temos, por exemplo, ferrovias que chegam em Santos, o nosso maior porto brasileiro. O Porto de Santos cresceu, mas ele estagnou no seu crescimento. Além disso, houve a mudança dos tamanhos dos navios. Os navios dobraram de tamanho. Então, o maior porto, o maior navio que entra em Santos é cerca de 350 a 360 metros de comprimento, né, que ele tem que rodar na sua bacia de evolução. Ele não pode ser maior que isso, mas hoje nós temos navios de 430, 440 metros, que não entram no nosso maior porto, porque não tem como ele rodar lá dentro. A gente não tem um plano como existe mais recentemente, aí nos últimos 30, 40 anos, com a própria China. A China, nos últimos 30, 40 anos, praticamente construiu 10 portos, que são os maiores do mundo. Por quê? Ela fez um tratamento da sua logística integrada. Ela ligou a base portuária existente, planejada e nova, com ferrovias para buscar e trazer cargas. Ao mesmo tempo, essa base portuária pensou em navios maiores do que já existem. Daí a Macro idealizou e planejou, mesmo depois de já ter passado por todo o processo burocrático no Porto Central, que levou anos para ser licenciado. Mesmo diante disso, nós planejamos a infraestrutura faltante, o que está faltando para a carga, para nós enchermos o porto. Essa era a lógica. Aí nós pensamos num projeto de integração de um eixo estruturante aonde está a carga, principalmente nascendo do porto, atrás da carga, que nós fizemos a F352, a Ferrovia Ministro Alisson Paulinelli, já está autorizada, nós já estamos licenciando. Então essa integração dessa infraestrutura, ela faz com que a nossa vocação se torne muito mais competitiva que as demais. Nós integramos um projeto onde está a carga, aonde está o porto. Trazer a carga diretamente para o porto. Nós conseguimos abarcar grande parte da carga das commodities brasileiras dentro desse cenário com a capacidade portuária. Esse foi o plano inicial e que nós estamos desenvolvendo nesse momento, passando pelo processo de licenciamento da Ferrovia Ministro Alisson Paulinelli.